Nosso programa de hoje vai trafegar pelo mundo dos blocos afro de Salvador, no ponto em que ele abre caminho para projetos com a proposta de usar a arte negra como veículo de educação e cultura. E estando no mês de março, não poderíamos deixar de lançar luz sobre o protagonismo feminino em mais essa área. Neste episódio da série Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, vamos analisar a composição Protesto Olodum do compositor Tatal, analisando verso a verso. A proposta visa contribuir com conteúdo para os profissionais de educação na abordagem à diversidade étnico-cultural, tendo como estratégia musical as letras das canções do Olodum como ferramenta de fortalecimento de identidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a Lei 11.645/08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. A música faz referências a onde o Olodum foi fundado, na cidade de Salvador. Faz duras críticas ao período em que o Pelourinho foi esquecido pela sociedade e pelas autoridades locais. A canção Protesto Olodum de Tatal foi lançada no Carnaval de 1988. Gravada no mesmo ano, no álbum Núbia Show Etiópia, hoje um clássico das músicas do Olodum. Liberdade, igualdade, fraternidade, Escola Olodum. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu, oh, clara nação, Pelourinho contra a prostituição. Faz protesto, manifestação, e lá vou eu. A AIDS se expandiu e o terror já domina o Brasil. Faz denúncia, Olodum, Pelourinho, e lá vou eu. Nossa convidada de hoje é bacharel em comunicação social, com especialização em gerenciamento de projetos e docência do ensino superior. Produtora cultural, é responsável desde 2006 pelos projetos culturais do Olodum, incluindo FEMADUM, Música e Cultura, Pela Paz e pela Vida, Bairro a Bairro, entre outros. Coordenou o Tour Internacional da Banda Olodum em 2015, 2016 e 2017, produziu o CD Tambor Cidadão, o DVD Olodum Povo das Estrelas, além de organizar a publicação dos livros Olodum, Carnaval, Cultura e Negritude. Membro do Conselho de Administração do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves Rossan, fez parte da Comissão Técnica de Países em Desenvolvimento da Agência Brasileira de Cooperação e participou do Fórum Social Mundial em Dakar, Senegal, em 2011, em que apresentou projetos da Escola Olodum. No momento está gerenciando o projeto Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, que ela própria criou, cuja proposta é compartilhar conhecimentos por meio de uma websérie, com o objetivo de auxiliar os profissionais de educação na abordagem da diversidade étnico-cultural em sala de aula, tendo a musicalidade como estratégia de fortalecimento da identidade. Vamos conversar com a jornalista e produtora cultural Cristina Calasso. Cristina, é um prazer recebê-la, especialmente eu que tenho essa ligação tão profunda com o Olodum. Você construiu uma carreira brilhante como produtora cultural e também com gerenciamento de projetos. Como é que tudo isso começou? Tudo bom, Carlos Alberto? Um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa experiência, realmente é muito positivo. Na verdade, a minha carreira começa assim, quase que sem querer, né? A gente vai construindo caminhos, construindo pontes, e, de repente, eu estava no Olodum, comecei toda a minha trajetória no projeto social da Escola Olodum, enquanto coordenadora, né, por mais de quase 15 anos, e nesse período de Olodum, eu naveguei, vamos dizer assim, experimentei todas as vivências que essa instituição pôde me dar de aprendizagem. Então, foi dentro dessa construção, foi nessa construção que me
eu senti essa necessidade de, após a minha formação, fazer uma especialização específica em gerenciamento de projetos, para poder sempre estar auxiliando, dando um direcionamento, um encaminhamento e criando potenciais ideias, né, para que os nossos crianças, jovens e adolescentes e o Olodum como um conjunto de um todo na construção. Agora, de onde veio a ideia de fazer exatamente comunicação social na graduação? Bem, a comunicação social, ela acontece assim num momento de vida meu de mudanças, né, de completamente você de repente, né, a gente é mulher, percebe, opa, preciso mudar o meu percurso, é hora de fazer uma mudança. E dentro disso eu tinha iniciado uma formação em letras, né? E aí eu falei, não é exatamente isso que eu quero. Eu vou buscar um outro caminho que eu possa estar também linkando essa comunicação, falando para o povo, para uma população, mas de uma forma diferente. Então, foi aí que surge a comunicação para mim, o jornalismo. E o gerenciamento de projetos? O gerenciamento, eu empiricamente no Olodum fui aprendendo a executar algumas ações de projeto dentro da necessidade lá na escola do Olodum, né? E de repente eu estava completamente envolvida e senti essa necessidade de me especializar, de conhecer exatamente os processos da gestão e de gerenciamento de um projeto, ou seja, o início, o meio e o fim, porque todo projeto ele começa, se desenvolve e se acaba. Então, foi a partir daí dessa necessidade. Mas você não disse para a gente exatamente como é que você chegou ao Olodum. Foi por meio de um amigo, amiga, como é que foi isso? Olha, de repente foi muito interessante a minha chegada ao Olodum, sabe? Estava eu nessa minha mudança de trajetória de vida, lá no Pelourinho, tal, e lá conheci o presidente do Olodum, num determinado momento, né? E a partir daí, conhecendo a instituição que eu não conhecia, conhecendo a história toda desse processo do Olodum, e foi exatamente aí que eu começo a fazer parte desse processo Olodum. Quer dizer, você chegou por cima, pelo presidente. Cheguei por cima pelo presidente, né? São as coisas que realmente nos levam, mas isso não tem nada a ver em relação às capacidades e potencialidades. Foi apenas um caso, né, que aconteceu, né? E a partir daí as coisas se desenvolveram naturalmente. Mas para você, como pessoa, qual a importância disso? Olha, o Olodum, a estrutura Olodum, a organização Olodum, tem uma importância na minha vida muito grande. É uma relação muito profunda, realmente, uma dedicação profunda. E eu costumo falar assim, o Olodum, você o ama ou você o deixa. E eu escolhi amá-lo, entre tantas dificuldades, contratempos, acertos e desacertos. Então, eu fiquei com essa opção de amá-lo, sem apenas me dedicar, como me dediquei nesses 15, 18 anos que estou na instituição, né? Claro que a gente passa por diversos processos, né? Que faz parte, somos seres humanos, né? Mas é um amor, é uma dedicação, porque eu acredito nessa instituição, eu acredito no seu tema, no seu lema, na sua proposta de melhores caminhos, né? Mais oportunidades, identidade, você entendeu? Direitos iguais para todos, o empoderamento das mulheres, das crianças, da juventude, você entendeu? Então, eu acredito nisso. Então, o meu comprometimento é com isso. E do ponto de vista pessoal, você diria que valeu a pena essa opção? Olha, às vezes a gente se chateia, se desgasta, mas eu vou falar para você, valeu a pena. Para mim foi uma experiência única, de muita aprendizagem, de muito conhecimento, né? E de identidade minha mesmo, meu processo histórico de vida, né? Então, por exemplo, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros pintados, né? Mas tudo bem.
né? E sou rotulada de branca, mas eu tenho uma história de negritude na minha família. Minha mãe é uma pessoa negra, né? Meu irmão é tão negro que, quando ele esteve aqui em Salvador, eu o apresentava às pessoas. Seu irmão? Não acredito, né? Então, é muito interessante isso, porque, de repente, eu fui descobrindo minhas raízes, minha identidade dentro da instituição, porque eu morava em outro estado, fui criada em outro estado. Onde é que você Eu, nasceu? Foi criado? eu venho da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, né? Então, lá, a nossa realidade em relação à negritude, ela é muito pequena. Lá nós temos muito indígenas, né? E eu nunca havia entendido coisas que me aconteceram na infância, por exemplo. Então, quando eu era pequena, as pessoas perguntavam para minha mãe: ai, que linda essa menina, filha de quem? Né? E a minha mãe: é minha filha. Não, não pode ser sua filha. Não, é minha filha. E depois, quando eu fiquei adulta, esse processo se inverteu. Aí as pessoas perguntavam assim: ela é o que? Sua? É sua empregada? Né? Então, é uma coisas muito loucas nas nossas vidas. Então, estar no Olodum, fazer parte do Olodum, me possibilitou esse reconhecimento da minha identidade e assumir realmente isso, né? Embora eu tenha uma pele branca, entre aspas, né? Eu tenho os olhos verdes, porque é a herança do meu pai, né? Que na época se casou com uma mulher negra, analfabeta, né? Que depois perdeu o marido e que teve que criar seus filhos sozinha. Então, histórias como todas e outras, muitas nesse nosso país, e principalmente envolvendo a questão da negritude, né? Que às vezes a gente demora uma vida inteira para se reconhecer as nossas raízes. Então, é dentro do Olodum realmente que eu as reconheço e as encontro. E para mim, uma gratificação é uma coisa muito forte. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o Olodum. Às vezes que tive a oportunidade de estar na África, né? E esse meu trabalho com os jovens, eu sou totalmente comprometida. E é interessante, esse tema familiar que você trouxe para nós, existe um trabalho muito interessante sobre isso que eu aconselho para você e para o nosso público, que é Famílias Interraciais, de Lia Weiner Schuckmann, que ela vai tocar exatamente nessas questões, como é que uma pessoa, essa coisa que você falou, da sua maneira de verem você, a maneira de verem a sua mãe. Agora, me diga uma coisa, você já gerenciou vários projetos, né? Incluindo o FEMADUM, as turnês do Olodum internacionais. Você se classificaria como uma gerentona? Olha, eu tive essa oportunidade de estar sempre escrevendo os projetos do FEMADUM. Eu não os executei sozinho, né? O Olodum tem uma equipe, né? Eu faço parte deste processo. Tive a oportunidade de viajar em algumas turnês do Olodum e fui fazendo parte da comissão, tecnicamente, né? Então, eu não acho que eu sou uma diretora, mas eu acho que eu sou uma pessoa extremamente técnica, sabe? Quando você é técnica, sou extremamente técnica, exijo, cobro, e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente só atinge, só busca os resultados construindo uma linha de trabalho. Então, eu sou bastante exigente naquilo que eu faço, não resta a menor dúvida. Diga uma coisa, Cristina, como é que tem sido essa experiência de participar de projetos internacionais, por exemplo, como o Fórum Social Mundial em Dakar, trazendo esse trabalho que o Olodum tem realizado? Olha, a gente tem que ter realizado muitos projetos positivos, né, dentro do Olodum. E essa experiência que eu tive, participei em Dakar, levando a experiência, a tecnologia social como um case de sucesso e apresentando lá no Congresso. Foi, assim, fantástico. E agora, mais recentemente,
agora em dezembro, em pleno 2020, período de pandemia enlouquecido, né? As pessoas nós perdemos o chão, não sabemos o que fazer, como fazer, né? E eu fico vendo no meu entorno uma necessidade incrível, uma demanda imensa, e fico agoniada e angustiada. E aí, em pleno dezembro, setembro, outubro, nós aprovamos, através de um edital, né, um edital também internacional, né, com o fundo, Rios Fund, é um fundo internacional alemão, que nos possibilitou também realizar um projeto em pleno processo de pandemia, que se chamou Oberin Olodum, esse projeto Mulheres Oberin Olodum. Olodum, nós vamos falar sobre ele mais no próximo bloco. Cristina, no final do primeiro bloco, você falava sobre esse projeto Oberin. Continua, por favor. Então, o projeto Oberin, ele surge agora, durante a pandemia, ano passado, em 2020, como eu estava falando, abre-se um edital, né, alemão, do Fundo Internacional Alemão, e a gente tem a oportunidade de escrever esse projeto. Foi, assim, uma loucura, porque o projeto abriu, o edital abriu uma semana. Esse foi o prazo do edital, uma semana. Foi, assim, algo louco. Eu fiquei 24 por 24 escrevendo o projeto, e todo em inglês, né? Tive uma assessoria, claro, porque meu inglês não é isso tudo, né? Enfim, escrevi uma proposta para esse edital, que se chamava Oberin Olodum, Mulheres Olodum, e voltado especificamente para o público feminino, que é um público que a gente sabe que agora, durante a pandemia, é um público absurdamente invisível, né? É um público que está sofrendo todas as consequências, a maior carga da pandemia, porque a mulher ela tem que acumular todos os processos disso, que já é muito difícil no seu dia a dia, e mais agora, né? E foi para um público de mulheres pequenas empreendedoras, ou aquela mulher que está no bairro, que faz a sua máscara, que faz o seu sacolé, que vende o seu processo, faz a sua quentinha, vende o seu salgado, o seu brigadeiro, e que, de repente, ela não pôde mais vender. De repente, ela teve que ficar dentro de casa, às vezes, como a gente bem sabe, nesse processo, casas muito pequenas, com dificuldades, famílias grandes, desemprego, falta de dinheiro, etc., etc., que nós sabemos desse momento tão difícil, mais do que sempre. E aí eu escrevo esse projeto, e dentro desse projeto, contendo 3 cursos, né, que é as novas ferramentas, né, que o mercado começa a exigir muito. Então, por exemplo, quem vende o seu brigadeiro, aquela senhora lá do bairro, aquela, né, jovem, né, que vende o seu brigadeiro lá no bairro, ela vai divulgar, vai vender para quem se tem que ficar dentro de casa? E aí a gente desenvolve o primeiro curso, que foi de gestão, né, e novas tecnologias sociais, né, que traz essa mulher, que a empodera, que ensina essa mulher como a trabalhar o seu produto, como divulgar o seu produto, como quantificar o seu produto, né? E depois a gente traz a gestão de mídias sociais, porque ela também tem que saber, tem que aprender a usar essas ferramentas, que não é fácil para nós, que somos um público que nem sempre estamos aí, né? Nós não nascemos como as novas gerações agora, totalmente, como se diz, dentro da internet, dentro desse meio, né, de tecnologias. E então a gente faz esse curso para que ela aprenda a divulgar o seu produto nas redes sociais, a trabalhar com esse produto nas redes sociais. E o terceiro curso é fotografia de produtos para as redes sociais, porque além dela aprender
a fazer a quantificação do seu produto, quanto custa, quanto eu gastei de matéria-prima, quanto eu preciso vender para ter algum lucro, né? O que eu preciso fazer para construir uma clientela, ponto. Aí ela aprende também, no segundo momento, como que eu devo fazer para divulgar isso nas redes sociais? Vou usar hashtag, não vou usar hashtag? Eu vou usar o quê? Como é que é esse processo todo, né? E, por último, ela tem que saber fotografar, fazer uma bela foto do seu produto para colocar lá na internet, fazer um post legal, né? Indicar, sinalizar, marcar todas essas novas palavras técnicas, né? Então, ofertamos esse curso. Foram todos presenciais, bastante limitado em relação a vagas, né? Porque nós precisávamos seguir as orientações sanitárias, né? Então, nós tivemos 3 turmas de 15 alunas, num total de 45 vagas, que foram completamente ocupadas no primeiro instante que a gente divulgou nas redes sociais. E foi assim, atingimos uma certificação, para você ter uma ideia, Carlos Alberto, de 99% a certificação. E isso é algo assim fantástico, porque em plena pandemia, né, com essa angústia, com essas incertezas e o medo também, né, do vírus, a gente teve um público assim fantástico, tá? E isso mostra a necessidade urgentíssima, de cursos de formação para as mulheres, para a juventude também. Não podemos esquecer que é um público que está completamente esquecido, né? E essa nova possibilidade ou expectativas de um novo mercado de trabalho. Então, é isso que a gente tem que fazer. O curso terminou em dezembro, foi um sucesso, né? O fundo, nós prestarmos contas de todo do processo todo, né? Ficou assim encantado pela capacidade e pluralidade de manter esse público, de formar esse público através, né, lá na escola do Olodum. Então, assim, realmente muito gratificante esses projetos que de repente surgem. Na verdade, vocês estavam ensinando técnicas de sobrevivência, né, para essas mulheres, dentro desse panorama que a gente tem vivido. Tá? E podemos esperar uma segunda edição? Olha, estamos trabalhando para isso, né? Não posso te afirmar, mas estou trabalhando com afinco, com muita dedicação. Você sabe que agora, a gente fazendo home office, né? A gente trabalha quase que 16 horas por dia, né? Então, é exatamente isso que eu tenho feito para construir essa possibilidade agora em 2021, se eles abrirem novamente o edital. Com certeza estaremos nos inscrevendo. Agora, Cristina, qual a importância da Escola Olodum, cujo case você teve a oportunidade de apresentar em vários eventos internacionais? Qual a importância? Olha, a Escola do Olodum, eu a considero assim de uma importância única, você entendeu? Por que única? Porque, observe, é um projeto, né? É pioneiro no país, né? Ela nasce com 5 jovens, com 5 instrumentos, melhor dizendo, um punhado de meninos no antigo, vamos chamar de antigo, né? Maciel Pelourinho, esquecido pela sociedade, pelas autoridades. E é lá que nasce a Escola do Olodum, para aquelas crianças que perambulavam por lá. Eu costumo ver, às vezes, um vídeo, documentário da TVE, Cid Moreira, que mostra esse Pelourinho, que eu não vivenciei, mas que muitos que estão hoje no Olodum vivenciaram. Então, eu mostro para os jovens aquele vídeo e mostra exatamente essas crianças que eu estou citando, andando pelas ruas do Pelourinho, quase seminuas, você entendeu? Num total abandono pela nossa sociedade. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas digamos, dos círculos mais de elite de Salvador,
que numa determinada época não conheciam, nunca tinham ido ao Pelourinho. Não era um lugar para ser frequentado. É verdade. Isso não é só na sua época, Carlos Alberto. Hoje, em pleno século XXI, eu encontro muitas pessoas que me dizem assim: você trabalha onde? Eu trabalho no Pelourinho. No Pelourinho? Esse é um espanto. Eu falo, sim, no Pelourinho. É o lugar mais seguro que tem em Salvador. Eu me sinto em casa. Eu ando tranquilamente pelas ruas do Pelourinho. Aqueles que me conhecem, né? Oi, oi, oi. Aqueles que não me conhecem podem até achar que eu sou uma turista. Você entendeu, aliás, né? Mas é um lugar extremamente seguro. E, infelizmente, tem muitos baianos que fazem parte da nossa sociedade, um tanto quanto elitista, tá? E outros por total desconhecimento, por total ouvir dizer que o Pelourinho é perigoso. Eu ouvi dizer que lá é um lugar que a gente não deve frequentar. Eu costumo ouvir muito isso e eu estou lá sempre. Eu defendo o Pelourinho, eu defendo o Olodum, porque as pessoas precisam sair do seu quadradinho e conhecer outras coisas, ver o que está acontecendo na sua própria cidade, né? Porque o Pelourinho faz parte dessa história. Você viaja para o exterior, você vai lá naqueles grandes centros históricos, essa mesma elite, esse mesmo público que não vai no Pelourinho, ela vai lá, acha maravilhoso conhecer os centros históricos, né? Acha incrível conhecer a história, os casarios, tudo aquilo, na Espanha, na Itália, em Portugal. Que fantástico, né? Conhecer aquilo tudo. Aquilo tudo também faz parte do centro histórico que nós temos aqui e que precisa ser valorizado, que as pessoas precisam ir conhecer, que as pessoas precisam circular por lá, deixarem de ter medo do Pelourinho, frequentar, conhecer a sua cidade. Cristina, aprendendo e ensinando antigas lições. Fala para nós sobre esse projeto tão importante do Olodum. Olhe, Carlos Alberto, eu acho que a vida, é exatamente isso. A gente vive aprendendo sempre e ensinando. E isso, para mim, é uma realidade. Você entendeu? Eu me vejo nessa situação. Quando abriu-se o edital, precisa-se dizer que depois dessa angústia, dessa agonia toda, desse esquecimento da cultura, mais de um ano praticamente, finalmente abriu-se alguns editais, né? O edital Aldir Blanc, né? Com recursos federal, para dar um respiro para o público, os artistas, os produtores, né? Toda essa categoria que envolve a arte, né? E aí, quando abriram-se esses editais, foi uma correria, como sempre, aquela correria. E aí, meu Deus, eu vou escrever o quê? Peraí, eu tenho que escrever, abre um, abre o outro. E eu fui escrevendo todos, né? E aí me veio essa ideia da antiga canção, né, de Geraldo Vandré, que eu gosto muito, caminhando e cantando, né, e aprendendo antigas e novas lições. Então, o nome do projeto faz parte dessa introdução da música, mas é a nossa Para realidade. não dizer que não falei de Lei flores. de flores, né? É uma verdade, né? Porque é isso que nós estamos fazendo todos os dias, e eu acho que dentro dessa questão da identidade, da cultura baiana, da cultura brasileira, da nossa sociedade, a gente tem que aprender todos os dias e ensinar todos os dias. E o pior, Carlos Alberto, é que a gente está sempre, sempre também ensinando as mesmas lições, porque existe um público que quer esquecer, que joga a nossa cultura para baixo do tapete, esqueça isso, como quase que essa lei que se passou aí do esquecimento, né? Esqueça isso, que isso não é interessante, não é bom falar, não é bom dizer, né? Então, não, nós temos que estar sempre ensinando e falando das antigas lições, porque são através delas que nos traz as nossas memórias, a nossa história, a nossa cultura e nos fortalece. Porque quem não tem passado, né, essa pessoa praticamente não tem o seu presente com a sua identidade, com a sua cultura.
E um dos objetivos do projeto é exatamente o reforço da identidade, não é isso? Então, aí escrevi esse projeto, ele tem como objetivo, como uma ferramenta, então, é utilizar a música do Olodum, os versos dos compositores do Olodum, né, que tem nas suas letras histórias e memórias e fatos importantíssimos, né? Eu costumo dizer que algumas letras de músicas do Olodum é uma verdadeira aula de história, né? Então, é isso que nos remete e que nos traz esse projeto, é buscar essa identidade que o professor, no nosso estado e de todo o Brasil, porque está disponível no YouTube a partir de hoje, né, possa ter esse material como um conteúdo para a prática em sala de aula, para combater o racismo, a violência, a intolerância religiosa. Serão 6 episódios, tá, que vai estar fazendo a análise cuidadosa e um show ainda no final, um espetáculo musical, cultural, com os nossos jovens da escola. Então, é uma websérie bem bacana, um projeto bem interessante. Vale a pena assistir. Cristina, o que a gente tem que fazer agora é dar os parabéns a você, à equipe do Olodum, que tem realizado esse trabalho tão importante, especialmente nesse momento difícil que a gente vem atravessando na sociedade brasileira, tanto do ponto de vista de saúde quanto de política, e, no entanto, a gente vê que essas organizações da base, organizações do povo, organizações da comunidade negra estão trabalhando de maneira positiva. Parabéns. Obrigada, Carlos Alberto, obrigada pela oportunidade. E assistam, não deixa de assistir essas webséries, que elas estão muito boas.